tarde, a tua palavra alcança a minha vida e através de mim, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Que alegria, né? Mais uma tarde, mais um culto. Eu espero te encontrar bem. E se não tiver, a gente sempre diz que vai ficar. Afinal de contas, nós vamos ouvir a voz do Senhor, a palavra do nosso Deus, que é poderosa, que muda qualquer circunstância, qualquer situação. Não sei pelo que você tem passado, não sei qual tem sido a sua batalha, o nome da sua adversidade, mas eu sei, está escrito em Filipenses 2:5, a partir do 5, que o nome do Senhor Jesus é sobre todo nome. Diga amém, irmãos. Não importa o nome da sua luta, não importa o nome da sua batalha, o nome de Jesus é maior, o nome do Senhor pode mais. Amém, pessoal? Eu espero que com o coração aberto você receba a palavra do Senhor hoje e não deixe nada te perturbar. Importante o investimento que Deus vai fazer aqui agora na nossa vida, né? Abra aí a sua Bíblia Sagrada em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Aí eu vou pedir, Cauê, para o pessoal checar direitinho o áudio da transmissão, que às vezes o pessoal se queixa um pouco que o áudio fica baixo, né? Dá uma checada aí para a gente, se conseguirem aumentar depois, veja direitinho. O pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, depois escreva aí nos comentários, o áudio está bom, está dando para acompanhar, está dando para ouvir, que eu não quero que ninguém perca a palavra do nosso bom Deus. Tudo bem com vocês, irmãos, em nome de Jesus? Estão felizes de estar na casa do Senhor hoje? Deixa eu aproveitar e fazer um convite antes de entrar na palavra. Quero lembrá-los que domingo agora, dia 23, né? Eu vou receber visita aqui na nossa igreja. Nós vamos receber, né? Afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor aqui do CPA 4, né? E eu vou ter aqui o meu concunhado, né? O Araquém Fernandes, que é pastor hoje da Igreja da Graça lá em São Paulo, em Guaianazes. Ele vai estar aqui com a gente domingo agora, só que pela manhã. Os dois cultos pela manhã, é esse aí, ó, é o pastor Araquém Fernandes, né, lá da Igreja da Graça de Guaianazes, e ele é filho, alguns vão conhecer aqui a pastora Irene, que é pastora aqui também de um bairro próximo nosso aqui dentro de Cuiabá, e ele é filho da pastora Irene, e ele é casado com a irmã da minha esposa, então meu concunhado. E domingo agora de manhã, ele vai estar ministrando aqui uma palavra para a gente, nos dois cultos de manhã, 7:30 da manhã e 10 da manhã. Pastor, vai ter os outros cultos? Claro, os outros cultos nós vamos fazer normalmente, né? Vamos estar aqui também 4 da tarde e 6 da tarde, nós temos 4 reuniões no domingo. O que eu estou dizendo é que ele, infelizmente, só vai poder estar pela manhã. Vocês estão convidados em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar e fazer já um segundo convite, antes que eu esqueça, aproveitando a nossa transmissão, principalmente os amigos que estão aqui em Cuiabá, né, ou aqui na região. Dia 30, então sem ser domingo agora, no outro domingo, que é o último domingo do mês, aí nós teremos as 4 reuniões do domingo, serão especiais. Por quê? Nós estamos apresentando um azeite, como o pastor Carlos Soares tem feito na nossa sede aqui, do Mato Grosso, né? Ele também tem apresentado lá, ele está em oração, e nós também estamos em oração, porque vai ser dia 30 o dia da unção do alívio, o dia da unção que quebra o jugo, que despedaça o peso, que arranca aquele jugo que não vem do Senhor. Então se você anda carregando um peso, uma carga, e essa carga, pastor, esse negócio está muito pesado, está muito complicado. Bom, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, mas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, palavras de Jesus. Então se está pesado, pode ser que você esteja carregando um jugo diferente. Todo peso, toda sobrecarga, nós vamos clamar a Deus para que seja não só tirada, mas despedaçada. A promessa de Deus é essa lá em Isaías, né? A unção despedaça o jugo. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, olha o peso, olha a sobrecarga, e eu vos
aliviarei. Vai ser uma bênção, um domingo de alívio. Eu creio nessa oração. Nós não vamos orar a nossa cabeça, nós não vamos orar da boca para fora, nós vamos orar uma palavra, esta palavra, e creio que Deus vai responder essa oração. Então vocês estão convidados também, amém? Vamos para a palavra de hoje então, tudo certinho aí na transmissão, Cauê, tudo ok, né? 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, Antigo Testamento começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Esse é um texto que particularmente eu já andei usando, mas o que é a Bíblia, né, gente? A palavra de Deus, ela é fantástica. Você vê que às vezes a gente lê um texto, escuta o mesmo texto e Deus vai renovando, Deus vai falando com a gente de maneiras diferentes. Deus faz ou não faz isso, gente? Deus é maravilhoso, a palavra dele é uma fonte inesgotável, é diferente de um gibi, de um jornal, de uma revista. Você lê hoje, amanhã você lê de novo, puxa vida, já sei, já decorei, já entendi, não tem mais novidade. A Bíblia não é assim. A Bíblia você pode ouvir a palavra hoje, depois você pode ler o mesmo texto amanhã, você pode ler o mesmo texto 100 vezes, 1000 vezes, sempre haverá uma novidade de Deus para você ali. É uma fonte inesgotável, é a palavra do nosso Deus, amém? Então essa história eu gosto bastante, vamos dar uma lembrada dela, eu acredito que alguns vão se lembrar comigo, só que hoje nós vamos trazê-la para um lugar um pouco diferente. 2 Reis capítulo 6, versículo 1, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, nome do rio, né? Cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro, entendemos aqui que é o ferro do machado, caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Olha aí o problema. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro, flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Diga glória a Deus. Qual é a historinha? Vamos entender primeiro a historinha, para quem não conhece a história. Alguns já conhecem, porque eu já andei usando ela aqui. Para quem não conhece a historinha, olha aqui para o pastor William, ó. Alguém disse assim para Eliseu: Eliseu tinha uma espécie de escola de profetas. Aí então, alguém disse: Eliseu, profeta, nós gostaríamos de aumentar aqui o lugar, né? Vamos ampliar aqui esse ambiente, nós entendemos que devemos ampliar. E Eliseu disse: tudo bem, está aprovado, se é a minha permissão que vocês estão pedindo, ok, vocês têm a minha permissão. Disse: não, mas nós não queremos ir sozinhos, nós queremos que o Senhor vá conosco, nós queremos ir lá cortar madeira, ampliar o lugar, mas nós queremos a companhia do Senhor. E o Eliseu disse: tudo bem, então eu vou com vocês, eu irei com vocês. E aí estão todos juntos, e um deles, com um machado emprestado, está cortando lenha. Essa é a ideia do texto. E quando ele está cortando lenha, o ferro escapa do cabo, e o ferro cai dentro do rio Jordão. Obviamente, todos nós sabemos, lei da gravidade, um ferro não boia, gente, no rio. Ele, no rio, lá no fundo do rio.
Querido, não tem mais jeito. Agora, como é que acha? Um rio não é de águas cristalinas. Lembra quando Naamã foi banhar no Jordão? E ele foi reclamando, dizendo: Abana, Farpar, são rios de Damasco, as águas muito melhores do que as águas de Israel. Porque ele não queria, ele tinha como o Rio Jordão, e realmente o Rio Jordão tinha a fama de ter águas barrentas, então escuras, não tinha como você enxergar. Pronto, o machado está perdido, o machado é emprestado, o cidadão põe a mão na cabeça, eu consigo enxergar pela fé na história, eu já montei a cena comigo, ele está, ai meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Misericórdia! E todo mundo, o que foi que aconteceu? O machado, rapaz, emprestado, caiu na água, e agora como é que eu vou fazer? O profeta disse: olha, onde é que caiu? Aí ele apontou o local. Foi mais ou menos aqui que ele caiu, derrubou aqui. Aí ele pegou um pedaço de madeira, de pau, joga na água, e não é que o machado começa a boiar na água, quebrando a lei da gravidade. Olha que coisa, milagre, isso é um milagre. As pessoas às vezes escutam isso: pastor, mas que milagre mais estranho, né? Para que isso aconteceu? Mas tem tanta lição de Deus para a gente aqui. Mas o ferro está lá boiando, aí o Eliseu diz: vai lá, pega lá, pode pegar, toma pela mão. Ele foi lá, pegou, graças a Deus, recuperou o machado perdido. Me parece óbvio entender que ele encaixa aquilo novamente no cabo e continua a obra que ele havia parado. Quem entendeu a historinha, diga glória a Deus. Ah não, vem comigo. Quem entendeu a historinha, diga glória a Deus. Aleluia, essa é uma história fantástica, eu amo essa história, mas deixa eu confessar para você que quando eu comecei na fé, eu li essa história e não entendia nada, não saía nada daqui. Uma vez eu até fiz um comentário, a primeira vez que eu entendi alguma coisa, eu confesso para vocês que entendi porque o missionário soltou uma explicação em uma das perguntas no Show da Fé. Tem aquele quadro, o missionário responde, e alguém leu esse texto, citou esse texto e perguntou para ele: missionário, o que isso aqui quer dizer? O que a gente aprende aqui? Aí a câmera voltou para ele e disse: olha, eu não entendo muito daí não. Ele naquela sinceridade, só o missionário tem, né? Olha, eu não entendo muito esse negócio não, mas uma coisa eu sei, hein? Não é bom pegar nada emprestado de ninguém, nem a fé. Aí, o primeiro entendimento que eu tive mais claro do texto foi esse: não adianta você querer cortar lenha com a fé dos outros. Mensagem essa que eu já gravei, já ministrei aqui, tinha um programa da RIT aqui na nossa sede, inclusive tem lá no canal do YouTube, lá no meu canal William Sodré, está lá uma mensagem, acho que é a primeira que eu deixei lá, a fé emprestada, é o tema da mensagem que eu tirei desse texto. A fé não pode ser emprestada. Diga amém, irmãos. Não adianta você querer trabalhar com a fé dos outros. Eu vou na fé do pastor William, na fé de Abraão. Tem muita gente que usa estas expressões. Eu entendo que o que a pessoa quer dizer é: eu quero imitar esta fé, eu quero alcançar esta fé, eu vou me comportar como ele se comportou. Mas não tem como você lutar na fé dos outros. Você não pode ir para uma guerra na fé do missionário, você não pode ir para uma batalha na fé do pastor William, você não pode ir para uma guerra na fé da igreja do Abraão, do Isaac. Não, querido, o Senhor precisa ser o seu pastor, como Davi diz no Salmo 23, você precisa ouvir a voz do Senhor. Como é que a fé vem, igreja? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu escuto a palavra, entendo a palavra, creio na palavra, e aí eu vou agir na palavra. Diga glória a Deus, amém ou não amém? Então nós precisamos entender a palavra do Senhor, para então tomar uma postura individual. Isso não pode ser na fé de ninguém, não pode ser uma fé emprestada. Tudo bem. Até aqui, penso eu, nenhuma novidade, porque eu já andei tratando disso aqui com vocês. Quer você tenha estado no dia aqui ou não, essa mensagem está disponível. Mas hoje, irmãos, eu não quero acabar com esse cidadão, com esse personagem que perdeu o machado. Que normalmente, eu não sei você, eu vou falar de mim. Eu leio esse texto
E para mim, irmãos, a vontade que eu tenho é de dar uma paulada nesse cidadão, né? Normalmente quando eu prego esse texto, como é que pode pegar o machado emprestado dos outros, e ainda pede o machado, mas que cara irresponsável. Mas peraí, hoje eu estou a fim de dar uma aliviada para o cidadão aqui, e nós vamos pegar esse texto e vamos levar ele para um outro rumo, com a sua permissão e a direção do Espírito Santo. E o primeiro ponto aqui é, esse homem estava trabalhando, ele estava fazendo uma obra, ele não perdeu aqui esse machado, porque estava, como diz o povo aí fora, de boa, estava lá no alto da sua preguiça, vou jogar esse machado fora, não tem nada para fazer. Não, nós estamos falando de alguém preocupado com o crescimento. Afinal de contas, o que eles queriam era ampliar o lugar, amém? Alguém que está preocupado em romper. Quem é que não quer romper na vida, né? Quem é que não quer crescer? Quem é que não quer progredir? Quem é que não quer ver as áreas da vida caminhando para frente? Puxa vida, eu quero. Quem não quer, pessoal? Diga glória a Deus. Eu quero. Então ele pega o machado, ele está cheio de boa intenção, e ele começa a trabalhar. Ele está trabalhando, ele está fazendo a obra. E Deus, na cabeça dele, no coração dele, ele está no meio de profeta, nós estamos fazendo aqui a obra de Deus, nós vamos ampliar esse lugar, nós vamos ampliar essa tenda, nós vamos ampliar essa escola, nós vamos ampliar esse ambiente, nós vamos crescer. E ele começa a trabalhar, e ele não é preguiçoso, ele está dando o melhor dele. De repente, não sei se um descuido, provavelmente um descuido, não deve ter apertado bem o ferro no cabo, escapuliu o ferro do cabo do machado, pronto, o ferro cai na água. E aí quando eu hoje, na verdade de ontem para hoje, quando eu estava pensando e meditando nesse texto, Deus tem plantado no meu coração que o machado para nós, toda vez que eu falar machado aqui, você vai entender ferramenta de trabalho. O machado é o poder para fazer a obra. Vou repetir, é importante você entender isso para você seguir na linha comigo. O machado é o poder para continuar trabalhando, para continuar fazendo a obra. Sem o machado, na hora que o ferro caiu na água, ele ficou só com aquele cabinho, né, do machado, não dá, a obra parou, não dá para ele pegar agora e bater aquele cabo só numa árvore, não vai derrubar uma árvore nunca, golpeando com um cabo, não tem condição, a obra parou, porque ele perdeu o poder de corte. Vou repetir essa frase de propósito, vem comigo, me acompanha, ó, ele perdeu o poder de corte, e quando não há corte, você pode fazer força, você pode gastar energia, mas se não há poder no que você está fazendo, não vai adiantar fazer. Vamos de novo? Se não há poder no que você está fazendo, não vai adiantar fazer. O Salmo 127 diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, em vão será o meu suor, em vão eu vou gastar as minhas forças, a minha energia. Por quê? Porque eu perdi o poder do corte. Olha só o que diz o texto de Eclesiastes 10:10. Eclesiastes está bem no meio da Bíblia, né? Abriu no meio, provavelmente você encontra Salmos, depois Provérbios e depois Eclesiastes. Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10. Diz assim: se estiver, posso ler, pessoal? Às vezes eu vou rápido demais, nem pergunto para você, mas está aqui no telão, tá? Se estiver embotado o ferro, e se não afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. O que é que está escrito aqui? Que se o ferro do machado ele não tiver afiado, se ele não estiver cortando bem, você vai ter que golpear com mais intensidade, você vai gastar mais energia para cortar a árvore, porque o ferro está cego,
A faca não está cortando, não está afiada. Tem que pôr mais força. Agora, se você amola direitinho e ela está afiada, ó, é uma passada só. Já está lá o bife. Agora não está cortando, você vem para cá e vem, não corta e passa de novo, e pá, e não... Você gasta mais força, gasta mais energia, se você perder o poder do corte. Agora, olha aqui para o pastor, repito, com todo temor, nós não podemos perder a nossa ferramenta, o poder do Espírito de Deus, o poder do corte, nós não podemos perder. Tem gente tentando salvar a família, transformar um parente, mudar o casamento, transformar a vida de um filho, e está golpeando com força. E quando eu digo golpeando, pelo amor de Deus, não entenda batendo, agredindo, está fazendo força para tentar ver se consegue fazer a obra com o que tem, mas sem o poder de Deus, igreja, sem o poder do corte, sem a ação do Espírito Santo, a obra fica impossível de continuar. Nós precisamos de um ferro afiado, nós precisamos do poder de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Nós precisamos, sabe, de um machado afiado na nossa mão, e quando você orar, Deus vem, o poder de Deus opera. Agora nós não podemos perder isso, porque se nós perdermos isso, nós não teremos condições nenhuma, só com o cabo, só com a nossa força, só com a nossa boa vontade, de fazer a obra de Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Então aí surge o tema de hoje, gente. O tema da mensagem desse fim de tarde, de quarta-feira, é como recuperar o machado perdido. Como que eu recupero? Porque o ponto aqui é esse. O poder foi embora. Você entendeu já? Quando eu falo machado agora, você já tem que entender, pastor, minha oração não está cortando mais. Estão me acompanhando, irmãos? Sim ou não? Olha, minha oração não está cortando mais, não está surtindo efeito. Sabe, pastor, eu oro, eu determino, eu clamo, parece que eu estou batendo com um machado cego na árvore. Parece que eu estou dando só com cabo no caule da árvore. É a mesma coisa de nada. Está faltando o poder do corte, está faltando a ação de Deus, está faltando o Espírito Santo que faz a diferença, aquele poder que quando eu bato, claro que tem a minha participação, claro que tem a minha parte, sou eu que pego a ferramenta, sou eu que golpeio a árvore, mas se não tiver poder de corte, se não tiver afiado, se não tiver unção, se não tiver Deus, então a coisa não acontece. Você vê que há um conjunto de coisas para que esta obra possa ser feita para a glória de Deus. Diga amém, irmãos? Agora, e se eu perceber que eu estou golpeando, e agora não está mais cortando, eu estou orando, estou buscando, estou jejuando, mas parece que perdi o poder do corte, parece que o meu machado escapou o ferro do cabo, parece que o meu ferro afundou no rio. Então, meu Deus, perdi o poder do corte, perdi o meu machado afiado, não estou conseguindo progresso na obra que eu quero fazer, Deus plantou no meu coração para ser feita. A pergunta é o tema de hoje: como é que eu recupero o machado perdido? Como é que eu trago de volta? Estava indo tão bem, cortando, orando, e Deus respondendo, e a coisa acontecendo, e as coisas fluindo, e de agora parece que não corta mais. Bom, eu separei para nós aqui pelo menos 4 coisas, e eu gostaria que você que gosta de estudar a palavra, considerasse estas 4 coisas,
e até listasse, e até anotasse, e até orasse isso aqui comigo hoje, e chegando também na sua casa, porque a vontade de Deus é colocar nas suas mãos uma tremenda obra para ser feita, ampliar o lugar da sua tenda, fazer com que você firme as estacas, porque diz o texto, não sei se você já leu, transbordarás para a direita e para a esquerda. Mas a ideia deles era exatamente essa: vamos ampliar, vamos crescer, mas sem o poder do corte fica impossível, inviável fazer. Você só vai se cansar, só vai golpear em vão e não vai sair do lugar. E eu penso que esse não é o desejo de Deus. Número 1, encontrar o machado perdido envolve preocupação. O que eu faço para encontrar o machado que eu perdi? Primeira coisa, eu preciso, no bom sentido da palavra, igreja, por favor, não entenda, mas eu preciso me preocupar. Ter perdido o machado deve me incomodar. Eu não acredito que uma pessoa que queira recuperar alguma coisa, o poder de Deus na sua vida, e não liga para o fato de não estar cortando mais, e não liga para o fato de estar orando e a coisa não está fluindo, que está clamando e a coisa não está acontecendo. Eu não posso acreditar que essa pessoa vivendo, realmente não está acontecendo mais, mas fazer o quê, né? Caiu na água, né? Não tem mais o que fazer. Como assim? Eu penso que nós precisamos demonstrar um mínimo de preocupação, de inquietação, no bom sentido da palavra. Meu Deus, caiu. Olha só o que diz o versículo 5, vamos destacar o verso 5, diz assim: e sucedeu que, eu estou lendo 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, na hora que ele derruba uma viga, uma tora, um pedaço de madeira, o ferro caiu na água. Como é que ele reagiu? Clamou e disse, o que ele disse? Será que foi desse jeito? Ele disse, um ponto de exclamação, ai, 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 sabe aquele ai que para a obra? Sabe aquele ai que todo mundo diz, o que foi, o que foi, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Meu Deus, às vezes o cara se machucou, às vezes o cara se cortou, às vezes um acidente de trabalho, o que foi, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, o que foi? Ai, meu Senhor, caiu aqui o meu machado. Eu acho que até um ou outro deve ter pensado, pensando que é uma coisa séria, rapaz, eu estou pensando que é uma tragédia, eu estou pensando que é algo preocupante. Ele disse, rapaz, pode não ser para você, mas para mim, que quero crescer, que quero ver a coisa acontecer, sem o poder do corte, não dá. Eu penso que isso tem que incomodar você que é de Deus. Eu não sei quanto a vocês, queridos, estejam vocês aqui, você acompanhando em casa, não dá para viver sem o poder do Espírito Santo. Ainda mais quando nós nos ajuntamos numa quarta-feira para orar pela nossa família. Se você perder o poder do Espírito Santo na sua vida, acabou a obra, toda a obra está prejudicada. Sabe por quê? Quem é que convence o ser humano do erro, do pecado? Eu não ouvi nada, gente. O Espírito Santo. Não é você, não adianta. Se fosse você, você já teria feito a obra, querido. Não adianta, às vezes você senta com aquele parente assim, explica, olha aqui, cabecinha, está escrito aqui, mostra e aponta, mas não entra. Se o Espírito Santo não entrar, se o poder do corte, se o ferro não tiver afiado, você pode golpear que não corta. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Que não funciona, a coisa parece que não progride, não vai, não caminha, não acontece, não rende.
Mas quando você tem o Espírito, o poder do corte, querido, você fala e a tua palavra, ela vem ungida, ela corta, a coisa acontece. Então a primeira coisa que você deve fazer é perceber, preocupar-se. Meu Deus, perdi o poder do corte. A minha oração não corta mais. Eu falo, mas parece que as palavras que eu tenho liberado na minha casa, ou seja, na sua empresa, qual que seja o ambiente, elas não têm produzido como um dia produzia, os resultados não estão acontecendo. Meu Deus do céu, perdi o poder. Porque como é que você vai recuperar alguma coisa se você acha que não está perdido? Então você tem que se preocupar o suficiente a ponto de dizer, eu estou tão incomodado que eu não posso viver sem o meu machado. Amém ou não amém? Eu estou incomodado até o ponto que eu não quero, não estou afim de viver sem o meu machado. Eu quero o meu machado, que nem é meu, é emprestado, é o Senhor que me deu. Eu quero aquela unção que Deus me deu. Eu quero aquele poder que Deus me deu. Eu quero orar e quero ver a coisa acontecer. Eu quero clamar, eu quero a revelação, eu quero abrir a Bíblia e quero entender. Eu quero o poder do corte, o poder do Espírito Santo. Isso tem que incomodar a gente. Diga amém, igreja. Isso tem que incomodar a gente. Eu penso que esse é o primeiro a viver sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, se você quer recuperar o machado perdido, eu penso que para recuperar um machado, uma ferramenta, o poder perdido, envolve confissão. Envolve, diga comigo o quê? Confissão. Como assim, pastor? O próprio verso 5 diz, de novo: sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e ele clamou e disse, meu Senhor. E aí ele confessa, aí, era emprestado, derrubei, caiu na água. Ai meu Deus do céu, e agora? Perdi o machado, o ferro, e nem meu era. Perdi a unção de Deus na minha vida, o poder que Deus me capacitou, eu não posso ficar sem isso, eu quero de volta. Só que isso tem a ver com confissão, e aqui eu queria ensinar uma coisa muito importante para vocês. Se eu conseguir ter sucesso, pelo menos nesse pedacinho, eu vou sair daqui hoje feliz, vou voltar para casa alegre. Existe um poder tremendo na confissão que a gente faz. Às vezes a gente tem que parar, e se o poder foi perdido, a gente precisa entender que pode ser, eu disse, pode ser, não estou fechando a caixa, mas pode ser culpa nossa, pode ser alguma falta que nós cometemos, pode ser alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer, amém, igreja? Pode ser. A gente precisa fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus. Eu me lembro de Marcos 9, quando Jesus chega e os discípulos tinham tentado expulsar um demônio de um garoto. Vocês lembram dessa história? E aí o pai do garoto, ai que bom que o Senhor chegou, pedi aqui para os teus discípulos, roguei que eles expulsassem, mas eles não puderam. Jesus dá um sabão neles, dá uma bronca neles, e a história termina com Jesus expulsando o demônio do garoto. E o garoto até cai, parece até que está morto, né? Muitos comentam, morreu, não sei mais o que. Jesus pega o garoto pela mão e o garoto completamente bem. E aí como é que termina essa história? Termina com os discípulos entrando com Jesus em casa, depois você checa isso é importante, e chamando Jesus em particular, e perguntando para Jesus, por que é que nós não podemos expulsar? Às vezes nós temos que tirar um particular com Jesus. O que está acontecendo, Jesus, que o meu machado não corta mais? O que está acontecendo que a minha oração parece não surtir mais efeito? O que está acontecendo, Jesus, que eu abro a Bíblia, para mim as letras saltavam, e eu ouvia, meu Deus, entendia, a palavra era revelada, e agora parece um livro fechado.
Agora parece que eu escuto mensagem, seja na igreja, internet, meus devocionais, meu Deus, parece que eu não consigo compreender como um dia eu já estive mais iluminado, parece que o ferro estava mais afiado. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Isso é um particular que a gente tem que tirar com o Senhor. Senhor, perdi. Senhor, eu preciso saber, por que não está acontecendo? O que foi? Eu tenho certeza que Ele não vai deixar você no escuro, porque Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim, responder-te-ei, não é assim? Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, tem tradução que diz isso, que não sabe. Você vê que tem coisa que você não sabe, tem coisa acontecendo que às vezes você não sabe, às vezes é falta nossa. E na hora que o Senhor mostrar, olha, a falta é essa, você fez isso, ou não fez aquilo, ou então você precisa fazer mais aqui, porque no caso dos discípulos, Jesus disse, está faltando jejum e oração. Você vê que não era que eles estavam no pecado, mas eles deviam jejuar e orar, porque aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. O machado para cortar aquele mal, tinha que ser debaixo de oração, debaixo de jejum, e então o poder de Deus iria operar. Estava faltando jejum e oração. Então Jesus não vai deixar você no escuro. Na hora que Ele te mostrar o que é que você tem que fazer, aí é a hora que você precisa usar a confissão. De duas maneiras aqui a confissão. Presta muita atenção nisso, para você não entender errado. Eu repreendo todo espírito de confusão. Quando nós erramos com Deus, pecamos contra o Senhor, nós precisamos pedir perdão, confessar, para quem? Para Deus, para o Senhor. Mas quando nós erramos com alguém, nós precisamos pedir perdão a Deus, confessar diante dele, mas nós também devemos pedir perdão àquele que nós ofendemos, que nós erramos com ele. E isso é que as pessoas não compreendem, um milagre que existe aqui. A Bíblia diz em primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, olha que coisa séria, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Eu vou colocar no telão aqui que a gente ganha tempo. 1 João 1,9 diz assim, você pode ler comigo? Já está aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, confessarmos a quem? A Deus. Pecou, errou, tem que falar com quem? Em primeiro lugar, com Deus. Então, se confessarmos os nossos pecados, o que diz a igreja? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma coisa que pode embotar o ferro, o nosso ferro, que pode deixar o nosso machado cego, é o pecado. Então eu vou diante de Deus e digo: Deus, o Senhor tem me mostrado que eu tenho falhado nessa área. E se eu tenho falhado só com o Senhor, eu vou dizer: Senhor, me perdoe. Se eu fizer isso de todo o coração, Deus perdoa? Sim, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, e se eu errei com alguém? Tiago capítulo 5, versículo 16. Isso é importantíssimo entender. Tiago 5, 16. Diz assim. Bem no finalzinho da Bíblia, né? Depois de Hebreus vem Tiago, né? Tiago 5,16, que texto fantástico. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê, igreja? Então hoje eu não estou ouvindo vocês, vamos tentar de novo. Para quê? O que diz aí? Para quê? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, peraí, enquanto lá em João a gente vê que a oração é ao Senhor, nós confessamos a Deus e Deus nos perdoa, aqui ele fala de uma confissão que deve ser feita para outra pessoa. E qual é a grande diferença aqui? A diferença é que
Quando eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Eu confesso ao Senhor, sou perdoado. Eu confesso a você, e errei com você, eu sou sarado. Tem gente na igreja perdoado pelo Senhor, mas ainda doente. Não só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque ainda não sentou com aquela pessoa, tem vergonha, e tem que deixar a orelha queimar, tem que ficar vermelho, melhor, como diz o missionário, é ficar vermelho na hora do que você viver amarelo o resto da vida. Chegar na pessoa e dizer, olha, eu já falei com Deus, mas eu precisava falar com você. Se algum dia eu te prejudiquei, ou se você já sabe que prejudicou, me perdoe. Pastor, mas e se fulano? Se fulano é outra coisa, não depende de você, essa é a sua parte. A Bíblia diz que quando nós confessamos, pelo amor de Deus, não é sair confessando a sua culpa para todo mundo. Daqui, irmãos, as pessoas pegaram esse pedaço do texto, e aí hoje existe a confissão católica. Mas essa não é a ideia do texto. Não, eu vou lá confessar para o fulano de tal, para eu rezar, para eu orar. Não, não é essa a ideia. A ideia é, eu errei, pequei contra o Senhor, confesso para Deus, sou perdoado. Mas eu pequei contra você. Então eu peço perdão a Deus, porque falei de você, errei com você, mas eu tenho que chamar você. E eu tenho que dizer a você, fulano, eu quero confessar que eu errei com você. Essa é a parte doída. E dizer, me perdoa. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter agido daquele jeito. Quando você faz isso, você está recuperando o poder perdido, o machado perdido, o poder do corte volta. Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta colocar uma resistência, uma birra, uma divisão, uma separação entre você e aquela pessoa. Para que você não tenha, não consiga, não, tá, eu não quero ser mais o quê, irmão, faça o possível, claro, repito, do que depender de você. Tem casos que às vezes não vai depender de você, mas no que depender de você, depende de você, recupere o seu machado. Confessou o Senhor, é perdoado. Confessou aquele com quem você errou, é sarado, é sarado. Diga glória a Deus. Vamos correr, número 3, quero o meu machado de volta, pastor, quero o poder de Deus de volta, o poder do Espírito Santo, sem ele, como é que a obra vai acontecer na minha casa? Não vai. O que eu faço? Número 3, envolve voltar. Para recuperar o machado, você vai ter que voltar. Se você ler o versículo 6, vamos ler? 2 Reis 6, 6, porque o texto principal está lá, né? 2 Reis 6, 6, diz assim, e disse o homem de Deus, onde caiu? Essa pergunta é muito forte, pessoal. Onde que o seu machado caiu? Eu não sei não, pastor, já tem aí uns 10, uns 3 anos, uns 6 meses aí que eu ando lutando e agora que eu percebi que não está cortando mais, não está funcionando, parece que as coisas não estão... Não, tem um lugar onde você deixou o machado cair. Apocalipse, o Senhor fala disso com uma das igrejas, dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste. E aí o que eu faço? Lembrei, puxa, foi quando... Eu agi daquele jeito. O que eu faço agora? Jesus diz, torna a praticar as primeiras obras, não é assim? Você tem que voltar para o lugar onde a coisa aconteceu, você tem que retornar ao ponto. Foi aqui que tudo começou, pastor, a desandar. Lembra? Peça até ajuda para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda, me faça lembrar, o que aconteceu na minha vida, meu casamento, em relação aos meus filhos, que a coisa saiu do trilho, deu uma desandada, que o machado sumiu, o poder desapareceu, e o próprio Espírito Santo, que é interesse dele,
Ele vai te fazer lembrar todas as coisas. Lembrou, volta para o local onde ele caiu. Ele disse: onde é que caiu? O homem de Deus perguntou: caiu aonde? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Diga glória a Deus. Agora jogou o pau ali e agora está nascendo. Por quê? Porque tem que ser no lugar onde ele caiu. Não adianta, se caiu aqui eu vou jogar agora lá no final do rio. Não, mas você tem que me mostrar onde é que ele caiu. E finalmente, número 4. Tem tanta coisa boa que a gente pode aprofundar, passear na palavra. Versículo 7, o número 4 envolve compromisso. Se você quiser recuperar o machado, lembre-se, você vai precisar se comprometer com isso. Você tem que estar comprometido com o projeto. Você não pode permitir, caiu o machado, quer fazer, não dá mais para trabalhar, né? Fazer o quê? Perdi. Não, o que é isso? Eu quero machado, porque eu não quero parar. Eu estava indo bem, estava cortando legal, a obra aumentando, a coisa aumentando. Como é que o negócio parou? Eu não quero parar. Eu quero meu machado de volta. Tem que ter um compromisso. E onde é que está isso? Versículo 7 diz assim, 2 Reis 6, 7, diz assim: e disse, na hora que o machado está boiando, né? Tem que imaginar lá, o ferro boiando no rio. Aí o profeta disse: levanta-o aqui pega o ferro, rapaz. Pega pela mão aí, você está vendo, boiando aí, pega ele, segura o teu machado, meu filho, segura esse negócio aí, não deixa cair de novo não. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Diga glória a Deus, irmão. Ô querido, pega esse machado, agarra esse negócio. Na hora que você vê que o Senhor tem te devolvido o poder, você vê que a unção de Deus está fluindo na sua vida. Puxa vida, você tem o poder de Deus à sua disposição. Para mim, esse é o ponto em que eu tomo posse daquilo que o Senhor me deu. É teu, querido. Então nós devemos fazer uso disso, na autoridade que há no nome de Jesus. É usar e se comprometer com isso. Pegar para mim é compromisso. Pega, mas não solta. Não larga no rio. Não deixa cair. Fique firme. Não recue. Não olhe para trás. Não desista. Não desanime. Deus tem te dado a ferramenta, o poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo para fazer a diferença na sua casa. Glória a Deus por isso. Você não está sozinho, você tem a ajuda do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Vamos ler Hebreus para terminar. Hebreus 10, 38, eu gosto desse texto demais. Hebreus 10, 38, e nós vamos orar. Diz assim, Hebreus está no finalzinho da Bíblia, né? Antes de Tiago, a gente já visitou o Tiago hoje. Então, antes do Tiago tem o Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O texto diz assim: mas o justo viverá da fé. Diga glória a Deus, irmão. Vamos repetir comigo essa frase, toda a igreja? Mas o justo viverá da fé. Vamos continuar? Se ele recuar, o que acontece, povo de Deus? A minha alma não tem prazer nele. Agora olha que bonito, gente, vamos continuar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos daqueles que recuam, daqueles que, não, está boiando lá, você pega para mim o meu machado. Que é isso, rapaz? Deus me deu, está me devolvendo o poder do corte, me dá aqui, eu não largo, não perco mais, não solto mais, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para conservação da alma. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos orar pela nossa casa. Você pode ficar de pé onde você está, aqui no caso na igreja. Aqueles que estão em casa, agora essa sala, esse quarto não é outro lugar senão casa de Deus. Agora esse espaço onde você está, a igreja do Senhor. Vamos orar pela nossa família. Você pode orar de pé,
Você pode orar sentado, você pode orar de joelhos, fique à vontade. Vamos fazer uma oração pela nossa família agora. Eu vou me ajoelhar aqui, mas você fica em casa também, você fica à vontade. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, nesse final de tarde, Deus, de quarta-feira. Comigo, Deus, homens e mulheres que creem no poder da fé, no poder da oração, no poder do Espírito Santo, e nós não vamos sem o poder. Inclusive essa, meu Pai, é a lição da mensagem de hoje. Meu Deus, se perdemos o poder, se perdemos a autoridade, se perdemos a unção, se perdemos o corte, meu Deus, a obra fica prejudicada, meu Deus, a obra para, meu Deus, não há que se falar em conversões no nosso lar, não há que se falar em mudança na nossa família, não há que se falar em transformação dentro do nosso lar. Meu Deus, nós não podemos perder o poder. Isso tem que nos incomodar, isso tem que trazer, meu Pai, uma preocupação sadia. Isso tem, meu Deus, que incomodar a tal ponto que nós não podemos mais, meu Deus, fazer a obra, nós não podemos mais continuar sem o poder do corte, sem o ferro, sem o machado, sem o Espírito Santo. Ah, meu Deus, unja esse pai, unja essa mãe, unge essa esposa, unge esse marido, Senhor. Oh Deus, devolva a ele o machado perdido, o poder do corte, o poder da fé, o poder do Espírito Santo, o poder da oração, porque sem mim, disse o Senhor, nada podeis fazer. Ah Deus, nós precisamos recuperar o poder, nós precisamos recuperar, meu Deus, a unção do Teu Espírito, nós precisamos recuperar a alegria da oração, meu Deus, da busca, da guerra, da batalha em favor dos nossos. Meu Deus, isso precisa ser recuperado, isso não pode ficar no fundo do rio, isso não pode ser abandonado, isso não pode ser largado. Não, em nome de Jesus, levanta um exército, Deus, de oração nesta igreja, um exército de homens, um exército de mulheres, um exército de jovens, pessoas, meu Deus, que clamam, que buscam, que se levantam, que não aceitam perder o corte, perder o poder, perder a ferramenta de trabalho, ter a obra toda prejudicada. Em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos. Agora ore por aquele parente, diga o nome dele, o nome dela, daquele familiar, daquele filho, daquela filha, daquela pessoa que precisa mudar, daquela pessoa que precisa se converter, daquela pessoa que precisa de ter um encontro com o Senhor, que tem um coração endurecido, que tem um entendimento cauterizado, uma mente cauterizada, fechada. Ora por ele agora, peça a Deus, abra os olhos dele, é um filho, uma filha, um marido, a esposa, abra os olhos dele, Senhor, abra o entendimento dela. Oh Deus, opera esse poder, querido. Nós golpeamos, nós oramos, nós clamamos, mas quem corta é o poder do Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu, opera naquela casa, opera naquela família, salve esse casamento, Deus, em nome de Jesus. É a nossa oração, é o nosso clamor nessa tarde, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, em nome do Senhor. Estenda a sua mão mais ou menos em direção à sua casa, sua família, e diga: Espírito de Deus, eu clamo em favor do meu lar, da minha casa, da minha família, e lhe peço, Senhor, opere, transforme, muda, Senhor, o que for preciso, o que for necessário, pois eu declaro, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê assim, diga amém. Aplauda esse Deus, igreja. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Pode sentar aqui na igreja, queridos. Você que está em casa também,
fique à vontade, onde quer que você esteja. Estamos numa quarta-feira, no meio do mês de agosto do ano de 2020, na Igreja da Graça, no bairro do CPA 4, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Você que está nos acompanhando, quem sabe pela primeira vez, muito bem-vindo aqui nas nossas transmissões. E o pessoal aqui também de casa, que Deus possa continuar te abençoando. E se em algum ponto você perceber que perdeu o poder, o machado caiu, não continue sem o poder de Deus. Você vai sofrer, você vai gastar força, você vai gastar energia, você vai suar em vão. E Deus não fez você para isso. É sem mim, disse o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Você precisa recuperar o machado. E aí, volta para a corrida, querido. E aí você tem vitória da parte do Senhor. Amém? Se você trouxe a sua ajuda, aqui na igreja eles estão passando, envelope de dízimo, de oferta. Esse eu vou passar depois. Envelope de dízimo, de oferta, pastor, eu preciso, é só você levantar a sua mão e pedir que eles te dão, tá? O pessoal que está em casa, nos acompanhando agora, você também pode ajudar a obra de Deus, inclusive seja você membro ou não da nossa igreja. Quem sabe você está me acompanhando até de muito longe, né? Às vezes você está distante da cidade de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, quem sabe até fora do país, mas você tem sido alimentado por estas lives, por estes cultos online. E se tem sido bênção para você, por que não, né? Enviar uma oferta, plantar uma oferta de amor, uma semente de amor na obra do Senhor, na casa do Senhor, nesse ministério. As contas, elas estão aparecendo aqui no telão, para aqueles que estão aqui na igreja, presencialmente, mas para você que está nos acompanhando em casa, online, as contas estão na descrição aí também do nosso post, né? Na descrição, você vai ver aí as contas dos bancos, escolha o banco que for melhor para você, e você pode fazer a sua ajuda, o seu depósito, a sua transferência online. Só não esqueça de nos enviar o comprovante para o balanço da igreja, para o balanço do nosso controle interno. Então está aqui o nosso WhatsApp também, por onde você pode enviar o comprovante, tá? Que é o 65 é o DDD aqui de Cuiabá, e aí vem o telefone do WhatsApp, 99255 2568, de novo, ó, 99255 2568, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente mais e mais, em nome de Jesus. Vamos orar para o pessoal de casa, irmãos? Vamos levantar as mãos aqui, que já é uma prática nossa já, né? Pai, em nome de Jesus, juntamente com a igreja que aqui está, nós liberamos uma bênção sobre a vida, meu Pai, daqueles que estão nos acompanhando em casa, meu Deus, quem sabe até na rua, em qualquer que seja o lugar, aonde quer que essa imagem chegue, o som da minha voz alcance, meu Deus, nós abençoamos, meu Pai, estas pessoas, liberando da Tua graça, da Tua bênção, do Teu poder, e dizendo, sejam todos abençoados. Esse povo cresce, em nome de Jesus, prosperam para a glória do Senhor, e a igreja aqui de Cristo diga amém, e vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal de casa.